Estamos na 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre um curso novo e, quiçá, uma profissão nova, um curso novo da PUC, que é o curso de Engenharia de Sistemas Cyberfísicos. E está aqui para conversar conosco a Roberta Vieira Rage, que é graduada em Engenharia Civil pela UAM, em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Metodista Isabela Hendricks. É mestre em Geografia Humana pelo FMG e doutor em Planejamento Urbano e Regional pela FAO-USP, Faculdade de Arquitetura da USP. É professora dos cursos de graduação em Engenharia de Sistemas Cyberfísicos, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Design de Interação da PUC de São Paulo. É coordenadora do curso de Engenharia de Sistemas Cyberfísicos desta mesma universidade. Eu agradeço a sua participação. E vamos iniciar com algo diferente, algo interessante para conversar sobre este engenheiro ou esta engenheira. Perfeito, professor, muito obrigada pela oportunidade de divulgar um pouquinho, né, essa nova profissão e o curso também, né. Começamos com uma curiosidade, né, sobre o curso da Engenharia de Sistemas Cyberfísicos. Para a gente criar o curso, a gente teve que criar dentro do Ministério da Educação uma nova categoria de engenharia, né, essa categoria não existia. Né, então a gente tramitou e fez a criação dessa nova categoria de engenharia aí para o Brasil, né? Somos pioneiros no Brasil em relação ao curso de Engenharia de Sistemas Cyberfísicos, ele já existe em outras universidades ao redor do mundo, né? Mas são atividades pioneiras mesmo, né? Que estão surgindo aí, né? E a gente está tendo uma aceitação muito grande, uma receptividade muito grande em relação a muitas empresas, muitas áreas diferentes, né, que estão vinculadas, né, aos sistemas cyberfísicos que já estão implantando as tecnologias da indústria 4.0, que a gente vai conversar um pouquinho, explicar do que se trata, né. Nós estamos recebendo, né, um aval muito grande de todas essas empresas, né, comentando conosco que essa seria a engenharia que o Brasil realmente precisa neste momento, para que consiga se inserir em todas essas tecnologias emergentes que estão aí, que já estão presentes no nosso dia a dia e serão cada vez mais presentes, né? Então, temos essa situação. Vamos esclarecer, antes de mais nada, o que é um engenheiro ou uma engenheira cyberfísico? Perfeito, professor. Excelente começar pelo começo, né? Então, Claro. A grande questão é que a gente tem um monte de tecnologias aí emergentes, né, e que elas vão trabalhar, para a gente explicar os cyberfísicos, a gente precisa entender o que é um sistema embarcado, tá? A gente vai ter um monte de tecnologias que elas são baseadas em microprocessadores, microcontroladores, né, que vão conseguir ter dentro deles, né, como é um celular, como é um drone, como vários equipamentos que a gente tem aí na nossa casa, que eles vão ter, né, um processadorzinho que a gente vai conseguir colocar dentro dele um sistema, né, uma série de comandos, né, que a partir disso eles vão começar a desempenhar tarefas. Tá? Então, a partir disso, a gente vai ter um sistema embarcado dentro de um microprocessador, né? A partir desse sistema embarcado, né, a gente consegue desenvolver sistemas cyberfísicos, que seriam um conjunto de sistemas físicos, né, que existem concretamente, pode ser um conjunto de máquinas, né, que a gente vai ter em paralelo sistemas virtuais, né, frequentemente em nuvem, né, contando com uma internet de banda larga, né, uma internet significativa, né, assim, o 5G vai abrir portas
enormes aí para o desenvolvimento dessas tecnologias, e a partir disso a gente consegue criar sistemas extremamente eficazes e inteligentes, né, que conseguem responder com uma rapidez muito grande, conseguem otimizar a produção, conseguem reduzir desperdícios de uma forma muito interessante. Ele, de fato, consegue revolucionar, né, toda a nossa produção, né, todo o desenvolvimento de processos, sistemas, produtos, de uma forma geral, né. Pelo que Então, você teríamos dessa falou, forma. qual é a diferença de um programador, de um cientista da computação, que Ah, faz software? perfeito, perfeito. A grande questão, tá, é a ciência da computação, ela tem um campo gigantesco de trabalhar com a programação. Exatamente por ela ser uma ciência e não ser uma engenharia, essa questão física, né, de conseguir fazer interação, né, de controle e automação, né, de trabalhar realmente com hardware, né, com máquinas, né, de fazer isso ser aplicado à realidade, né, o pessoal da ciência da computação vai ter um pouquinho, um bocado a mais de dificuldade de fazer, porque querendo ou não, quando a gente faz a programação, você está trabalhando com códigos, com uma linguagem, né? E essa linguagem é para você conseguir fazer com que ela absorva leis da física e consiga, a partir disso, né, fazer máquinas funcionar, né, isso vai além de só trabalhar com códigos, né? Então, a engenharia de sistemas cyberfísicos, a gente tem carga bastante significativa de matemática, de física, para entender exatamente como as coisas funcionam, né? Fisicamente, concretamente, para que aí essa programação reflita, né, e consiga trabalhar todas essas questões. É uma Então, vamos engenharia dar um bem mão na exemplo. massa. Então, vamos dar um exemplo para concretizar mais ainda o trabalho dele. O que ele faria? Perfeito. A gente está numa área que é multidisciplinar, né? Talvez transdisciplinar, a gente não consegue separar aí caixinhas, né, disso. Então, a gente tem muitas áreas diferentes. O que ele faz concretamente seria, né, a primeira questão, né, que um engenheiro de sistema cyberfísico ou uma engenheira de sistema cyberfísico vai trabalhar é criar esse conjunto, né, de sistemas embarcados que vão trabalhar de uma forma geral, né, com esse sistema virtual, né, esse sistema em nuvem, né, com a internet das coisas, né. Só que existe um conjunto de habilidades e competências que extrapola muito mais do que isso. Então dá para trabalhar com deep learning, com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, né, e refletir isso tudo de forma concreta em produções. E aí, nisso, quais as áreas de atuação de fato que conseguiria trabalhar, né, de uma forma mais concreta? A gente vai conseguir ter um monte de aplicações na indústria, né, a gente vai ter aplicações na agricultura, a gente consegue trabalhar com otimização de sistemas energéticos, né, a gente consegue, porque até buscar formas mais eficientes de bateria, né, temos professores que trabalham exatamente com isso, né, com inteligência artificial para otimizar o funcionamento de baterias, né? A gente consegue trabalhar no mercado financeiro, né? Assim, se você consegue extrapolar, se você consegue avaliar, criar, modelar processos, né, com inteligência artificial, com aprendizado de máquina para entender comportamentos de mercado, né? Você consegue trabalhar Big Data, né? A gente consegue ir otimizando situações aí, né, para melhorar análises, né? Tem uma área muito grande dentro de exército, áreas, né, como se chama, exército, militares, né, que a gente conseguiria trabalhar também. Então, assim, tem um campo muito diverso de atuação, né, para conseguir desenvolver construção civil,
já vimos algumas coisas de fabricação digital, né, de construções, né, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar, né. E vamos pensar um pouco no curso. Esse curso tem aquelas matérias básicas do curso de engenharia, né? Física, matemática, Sim. cálculo. Isso é básico para todas as engenharias. E depois, como é que é esse curso? Como é que ele forma o profissional? Sim, a gente tem uma estrutura de curso que é bastante diferente, né, a gente não tem, a estrutura de semestre, nós dividimos o nosso curso em módulos de 9 semanas, e ele é todo voltado para aprendizagem baseada em projetos. Então a gente tem um tema específico, e toda a matemática, a física, todas as unidades curriculares são aprendidas em função do desenvolvimento desse projeto. Então, ao invés da gente fazer aquele percurso que é feito no mundo inteiro, não é só no Brasil, né, de você ter uma questão que é abstrata e que é difícil de vincular isso à realidade, é frequente que o estudante saia da faculdade tendo a sensação de que, aprendi um monte de coisa, eu não sei para que isso serve. Na engenharia de sistemas cyberfísicos, não. Você aprende isso tudo de forma aplicada, você vai ter os conhecimentos da matemática e da física aplicados, e a partir disso você tem, né, a construção aí do conhecimento. Então, a gente tem primeiro e segundo ano em um ciclo comum, com várias outras engenharias, né? E a partir disso a gente vai ter um ciclo profissionalizante. Cada ano a gente tem um tema específico, né? O primeiro ano acaba sendo o desenvolvimento de um braço mecânico, né? E aí a gente passa pelas 4 revoluções industriais em cada um dos módulos, né? Então, teria a primeira revolução industrial, que seria a máquina a vapor, né, que a gente, na verdade, trabalha em processos iniciais de mecanização, né, e a gente faz um braço mecânico, que aí não seria vapor, mas movido por mecanismos hidráulicos. Depois a gente faz a segunda revolução industrial, que seria a eletrificação, a gente coloca motores de corrente contínua nesse braço mecânico. Terceira revolução industrial seria a automação, então a gente coloca nesse braço processos de começar a trabalhar automação, robótica, mexemos com Arduino para fazer essas programações da cinemática, né? E no quarto módulo a gente trabalha a internet das coisas, né? Então a gente já começa a trabalhar esse braço de uma forma inteligente. A gente busca muito isso porque a gente sabe da realidade do Brasil, né, que a gente tem um monte de situações de micro, pequenas e médias empresas que não tem nenhuma forma nem de mecanização, nem da primeira revolução industrial, né? Então, não necessariamente a gente vai ter que colocar a indústria 4.0, né, com todas essas questões dessas novas tecnologias para tudo. Isso não é uma panaceia, né? Então, é importante a gente preparar o engenheiro para a realidade brasileira, né? E por isso que a gente tem essa preocupação muito grande de não trazer, né, um pacotinho fechado do exterior, mas sim de criar um curso que seja de fato, né, adequado às demandas do Brasil. Quer dizer, o braço mecânico é apenas um exemplo, não é? Sim, sim. Não é exatamente o que ele vai fazer, porque aí ele se confunde um pouco com a engenharia biomédica. Não é? Sim, sim. Não seria o que ele vai fazer, mas é um conjunto, ele vai desenvolver um conjunto de habilidades e competências que vai preparar o estudante para desenvolver um monte de outros produtos, né? Esse é o projeto do primeiro ano. Mas aí não tem que saber só de computação, mas ele tem que saber também da parte mecânica. É isso? Sim, sim. Ele tem que entender um pouquinho, ele não vai ser o engenheiro que vai construir, né? A gente tem mecatrônica, mecânica, tem o controle e automação, que são outras áreas da engenharia que são responsáveis por isso. Mas se o engenheiro de sistemas cyberfísicos não consegue entender minimamente quais são os critérios, né, para que essas estruturas funcionem, né, ele não vai conseguir desenvolver um sistema cyberfísico que vai responder às demandas da produção, né, as demandas dos processos e dos sistemas que vão estar vinculados aí. Bom, você falou em indústria 4.0, né?
Você já falou um pouco das revoluções, a partir da Revolução Industrial, né? O que é exatamente indústria 4.0? A indústria 4.0, ela surgiu na Feira de Hannover, em 2016, e foi um termo cunhado pelo presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, né, que é o Klaus Schwab. Tá? E, basicamente, o Klaus Schwab fez essa descrição das revoluções industriais que a gente teve, né, da máquina a vapor, né, do tear mecânico, que surgiu no século XVIII, o início, né, dos processos fordistas, tayloristas e a introdução da energia elétrica, que seria a segunda revolução, a terceira revolução industrial já na década de 70, com a automação, né? E que no atual momento, mais ou menos a partir de 2011, a gente começou a ter inserção de várias tecnologias diferentes ligadas não só às questões de inteligência artificial, internet das coisas, né, Big Data, mas também a processos biológicos. Na PUC, aí não é no curso de sistemas cyberfísicos, a gente já tem curso de extensão acontecendo na PUC de bioimpressão de tecidos e órgãos compatíveis ao corpo humano. Né? Então, todos esses processos de fabricação digital, né, também são processos de indústria 4.0. Então, Impressão 3D que você está falando, né? Impressão 3D de tecidos e órgãos compatíveis com o corpo humano. Né? Então, a gente tem um monte de processos de fabricação digital, né, 2D e 3D, né, e às vezes até com outras tecnologias também bastante interessantes, né, que a gente consegue ter, né, desenvolvido aí uma nova forma de industrialização que o Klaus Schwab cunhou da indústria 4.0. Mas isso não quer dizer que é só a indústria de ponta. A ideia é trazer a indústria 4.0 até para a pequena empresa que ainda está no regime taylorista, fordista, ou seja, da esteira, né? Cada um fazendo uma pequena função. Lembrando o filme do Chaplin, do Charlie, Tempos Charlie Modernos, né? Chaplin. Também a ideia é chegar lá também, é isso? A gente consegue, a grande questão é que essas tecnologias, você não precisa pegar um pacote e fazer e aplicar ele inteiro na indústria. A gente vai ter situações muito diferentes para cada aplicação. Né, e realidades muito diferentes. Né? Então, é possível a gente fazer aplicações diferentes. Uma coisa que está presente aí no dia a dia de muita gente, que o pessoal nem sabe que está usando, né? O próprio cartão de ônibus, né? Ou então, para quem dirige, aquele cartão sem parar, ele é uma tecnologia, ele é um RFID, né? Que é uma etiqueta de radiofrequência. Né, que a gente, uma identificação por radiofrequência, que a gente consegue colocar naquele cartãozinho informações de quanto que você tem de crédito, né, para poder passar na roleta do ônibus ou no pedágio, né. Isso tudo já faz parte do nosso dia a dia. E são tecnologias base que podem ser utilizadas aí em situações, às vezes, de empresas que não têm nem sequer a máquina a vapor, né, o equivalente à máquina a vapor, né, a gente conseguiria usar isso para fazer a gestão de um estoque de forma inteligente. Né? Se você coloca em cada produto uma etiqueta dessa, você consegue otimizar e criar estatísticas interessantes. Né? Então, aplicações para diversas áreas. Então, o planejamento do curso, eu sei que já tem uma turma, né? Quer dizer, tem a primeira turma que vai completar o segundo semestre, né? Qual é o planejamento até o último ano? Eu sei que isso está em construção, mas o que vocês pensaram nesses módulos de quantas semanas? 9 semanas, é isso? São 9 semanas. Que bom que você perguntou, tem coisas bem interessantes para contar aí. A gente pensa no ciclo básico, né, de preparar, né, os nossos engenheiros e engenheiras para a situação, né, as circunstâncias da realidade brasileira. Então, primeiro ano a gente passa por todas essas revoluções industriais. Segundo ano, tem uma questão
muito legal que a gente preparou, que é inserir os nossos engenheiros no mercado, tá? Qual é a questão? Para você desenvolver a solução de um problema, frequentemente vai passar pela prototipação, pelo desenvolvimento, né, pela pesquisa e desenvolvimento de um novo produto. Só que fazer isso no Brasil, professor Silvio, a gente tem isso tem estudos já provados, né, aí da psicologia, né, que trazem, conseguem mostrar, provar o tanto que a população brasileira é criativa. Nós temos uma das populações mais criativas do mundo e a gente consegue ter um monte de ideias diferentes para solucionar problemas, mas na hora da gente implantar isso em tecnologia e desenvolver produto, a gente perde o fôlego, né? Então a ideia é preparar nossos engenheiros e engenheiras para desenvolver esses produtos, seja por meio de startups, né, dessas pequenas empresas que têm as mínimas circunstâncias só para se inserir no mercado, ou dentro de uma empresa grande, né? Como é que você faz o desenvolvimento de um produto dentro de uma grande empresa? E aí, ao longo do segundo ano, a gente passa, né, pelo desenvolvimento de um mínimo produto viável, que seria exatamente para conseguir construir, né, um protótipo que seja viável, né, que tenha os mínimos requisitos para ser inserido no mercado, né? Quer Depois dizer, disso a gente faz... ele iria numa tipografia, por exemplo, né, e pensaria soluções para a tipografia tradicional, né? É isso? A ideia é mais ou menos essa, sim. Né, a gente Continue, por desenvolveria favor. um produto, né, que seria o mínimo para ser inserido no mercado. A partir disso, a gente faria a gestão energética dele, né? Quais são as fontes de energia que poderiam ser mais interessantes, né, para que ele se torne sustentável. Né? No processo de fabricação, tem jeito da gente otimizar esses recursos, né, energéticos e até de matérias-primas? Como é que é isso? Né? Depois a gente trabalharia um pouquinho de sistemas, né, de gerenciamento de dados, né, para conseguir entender mercado, né, e até quantificar, qualificar como é que está o desempenho desse produto. E a partir disso são feitas estratégias de negócio para inserção de fato, né, no mercado. Então, com isso, a gente prepara de fato os nossos engenheiros para se inserir no mercado de trabalho. E aí, depois disso, a gente começa um ciclo profissionalizante, né? Aí separam as engenharias, a gente começa o nosso ciclo profissionalizante. No terceiro ano, a gente pretende desenvolver um veículo autônomo, e aí é um veículo autônomo diferente, é importante deixar claro, não ter expectativa errada, né? Veículo autônomo não é aquele que tem várias empresas desenvolvendo, que seria um carro que andaria sem motorista, tá, nas ruas, porque isso é um sistema aberto, isso é muito complicado para a gente deixar, né, assim, para um nível de graduação. Você precisa de uma rede de pesquisa bastante ampla para conseguir fazer esse sistema aberto. A gente faz ele num sistema fechado, que seria uma gestão de estoque, né, um ambiente controlado, que não vai ter um pedestre entrando na frente do veículo, né, assim, que não vai ter esse monte de buracos, chuva, né, essas questões, né, aleatórias, né, a gente tem um sistema mais controlado, e aí eles fariam um veículo autônomo a partir desse sistema fechado, né, e no quarto ano a gente teria um robô que teria uma manipulação remota, tá? Então a gente tem um exemplo bastante evidente que acontece, que seria um robô que faz cirurgias, que é uma coisa mais desenvolvida. Na graduação a gente começa, né, de uma forma menos um pouco mais simples para viabilizar o processo de aprendizagem, né? Mas tem um robô que se chama Da Vinci, que ele consegue fazer cirurgias, né, médicas, né, que estando o médico em um país e a pessoa que está sendo operada, né, em outro país completamente diferente. Para isso a gente precisa de uma super internet, não pode ter uma falhazinha, que senão realmente pode ter problemas muito sérios.
né? Mas a ideia seria criar não um robô de fazer cirurgias, né? Porque a gente precisa de uma precisão muito grande aí, mas fazer uma manipulação remota, né? Por meio de um sistema de internet das coisas. E o 5º ano fica para? Fica para estágio, né? Nos 4 primeiros anos a gente tem o curso matutino, no 5º ano ele fica noturno, né? Ele se torna noturno para que o aluno possa fazer o estágio, e fica por conta de fazer também disciplinas optativas, né? E a gente tem um conjunto de disciplinas optativas muito interessantes, e também a gente tem o trabalho de conclusão de curso. Né? Então, a partir disso, em grupos, eles desenvolveriam os seus trabalhos. Né? Falando na turma que já está estudando, esse curso atraiu mais meninos ou meninas? Engenharias, em geral, a gente acaba tendo um perfil uma quantidade maior de meninos. Né? Mas a gente tem meninas também e elas dão show, viu? Não fica atrás por nada. E esses alunos foram atraídos porque eles conseguiram ter clareza do que era o curso? Eles conseguiram ter clareza do que era o curso, né? Eles viram o potencial de um campo novo que está se abrindo, né? E eles perceberam a amplitude, né, que a gente tem de áreas de atuação. Querendo ou não, todos os campos de engenharias vão acabar precisando, né, ter esse fôlego de trabalhar também com sistemas cyberfísicos. Então, a gente está criando uma profissão nova, né, que é bastante interessante. Vou só mais uma provocada, temos pouco tempo. Qual a diferença com engenharia mecatrônica? A mecatrônica ela vai fazer muito a automação. Quando a gente trabalha em um sistema cyberfísico, a gente precisa ter um sistema virtual, né, e um conjunto, né, de dados que devem ser trabalhados, que acabam sendo bastante mais amplos, né, assim, é um sistema mais complexo, é um sistema mecatrônico muito mais complexo e muito mais inteligente. Né? Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.